Isso é Vasco! É o Vasco! Sempre foi Vasco! Quem é Botafogo? Quem que vai começar Botafogo? Quem é o Miguel? Isso é Vasco! Isso aqui é tradição! Quem é Botafogo? Chora! Chora! Ai, obrigado, Vasco! Obrigado por essa noite, Vasco! Eu tô na semifinal da Copa do Brasil, Vasco! Seu Vasco, pô! Sou Vasco! Aí, gente, fala aí! Fala aqui, Botafogo! Botafogo! Vocês estão no mapa! Vocês estão no mapa do ano passado! Graças a Deus! Ai, eu venho na casa de vocês! O único time que classificou jogando fora foi esse aqui, ó! O gigantesco Vasco da Gama! Vasco! Perdão. Quero aproveitar esse momento, falar aqui em nome de todo vascaíno desse Brasil e desse mundão de meu Deus e pedir perdão, desculpa, para todos os vizinhos que tiveram que aguentar essa gritaria. Que sexta-feira maravilhosa! Obrigado, Vasco! Eu te amo! Que dia! Agora, também tem uma coisa aqui para falar. Eu contei aqui um relato da minha vida pessoal durante esse período que eu conheço 6 torcedores do Botafogo. 6. Isso tudo, isso é inacreditável. Inclusive tá para acontecer a minha entrada, meu nome no livro dos recordes. Me parece que vai ser em janeiro do ano que vem. Vai ter uma cerimônia nesse sentido. Né? Porque eu conheço 6 botafoguenses. E nenhum me mandou mensagem. Nenhum. Teve um que no aniversário da minha avó, de 80 anos, falou: eu vou te ligar. Eu vou te ligar, que vamos amassar vocês. Eu estou esperando. Cadê essa ligação? Mas é isso, família. No momento que estou gravando esse vídeo, é 1h37 da tarde. Boa tarde, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Domingão, tá logo ali também, tá logo aí pra gente encarar o Ceará. E claro, o Vasco precisa ganhar essa partida, é uma outra decisão. Mas a partir do sabadão a gente vai focar nessa partida. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar e exaltar essa classificação no dia de ontem. O único time jogando a segunda partida como visitante que classificou. Então, claro, vamos reagir aqui, tem mais botafoguenses, pra gente reagir assim, é um melhor que o outro. É um melhor que o outro. Então você vai rir nesse momento, né, reagindo aqui aos torcedores do Botafogo, mas eu quero falar também um pouco mais sobre a classificação. E assim, sem polêmica, nada de polêmica, é realmente aqui um debate entre nós, porque eu tava vendo, né, um corte do Flávio Dias, e eu vi também outros torcedores comentando nesse sentido, inclusive um amigo meu me mandou mensagem com essa opinião, que o Vasco foi terrível, que o Vasco foi covarde, só valeu pela classificação. E aí eu vou trazer aqui um outro comentário, que é do Formiga, lá na GE TV. Eu respeito todas as opiniões, não estou aqui querendo dizer que o Vasco jogou muita bola, que o Vasco fez isso, fez aquilo, mas assim, tem muita coisa pra gente colocar nesse contexto aí. Eu sei lá, cara, às vezes eu acho que o vascaíno, ele gosta sempre de botar alguma coisa em vez de exaltar a classificação. Gente, é muito sofrimento ao longo dos anos. O Vasco, pelo segundo ano consecutivo, com diversos problemas, está numa semifinal da Copa do Brasil. Repito, segundo ano consecutivo. E aí começa a querer achar problema ali. Classificamos, tô feliz, mas... Calma, gente, calma. O Flávio Dias chegou a falar que ele viu o América, o Bangu, jogando ontem. Pô, o Vasco foi tipo o Bahia.
Não, o Botafogo foi melhor que a gente? Foi. Não tô aqui para falar o contrário disso. Mas o Vasco teve a chance com o Ryan, o Vasco teve uma chance com o Coutinho, 2 com o Coutinho. Nos minutos finais ali, 35, o Vasco foi melhor que o Botafogo. E o Botafogo não jogou essa bola toda. Não jogou essa bola toda. É aquele ponto, o Botafogo corre mais que a gente. O Botafogo é mais intenso que a gente. É isso. Então eu não consigo enxergar dessa maneira, sabe? Eu não consigo. Eu não entendo essa coisa que alguns vascaínos têm de não aproveitar o momento, querer sempre colocar sei lá, eu não tenho o vocabulário sofisticado para falar aqui para vocês o que é, mas foi uma grande classificação. Tem que melhorar? Tem. Mas o Vasco não foi o Bahia. O Bahia não passava do meio de campo. Ah, mas é o nosso treinador também, você parou para perceber? Que o nosso treinador ele não tem essa leitura de botar um time mais rápido para atacar espaço. Então quem tava ali dentro de campo fez o melhor, mano. Fez o melhor. Comemora a vitória, exalta essa vitória, essa classificação, quero dizer. Mas eu respeito aqui a opinião, não é nada de polêmica, tá? A gente vai debater isso no final do vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. É isso mesmo, se liga na qualidade das capinhas. Celular, tá aqui também essa aqui, eu tô apaixonado, família vascaína. Entra lá no site da Golcase, se você não conhece o site, você pode ter certeza. Todos os produtos têm muita qualidade. A garrafinha aqui, quando eu vou treinar com ela, família, é show de bola. Tô deixando aqui o nosso cupom, Família Vasco, tem um QR Code também, e eu vou ver se eu deixo aqui no primeiro comentário fixado, né, o link certinho aqui do site. Compra lá na Golcase, você vai estar comprando um produto de muita qualidade, além disso vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Beleza? Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu gostaria de comentar aqui com vocês, antes de reagir, que vai muito nesse sentido da análise da partida de ontem, antes de trazer aqui o Flávio Dias e também o Formiga, para falar um pouco sobre isso, mas eu quero exaltar aqui alguns jogadores, tá? Como esse aqui, Lucas Freitas, está na tela, né? Fez ali uma postagem, classificados, jogou muita bola. O Vasco, claro, como eu disse aqui, né, sofreu um pouco mais. O Botafogo foi melhor na partida, então foi ali exigido mais na questão da defesa, e eu acho que o Hugo Moura e o Lucas Freitas, jogaram muita bola. Claro que existe um problema na bola aérea, que aí foge um pouco, principalmente ali no Hugo Moura, né, que é um cara que não tem esse fundamento, né, ele não é um zagueiro de origem, então o Botafogo, por ter os zagueiros altos ali, um centroavante também que é bom nesse fundamento, acaba levando vantagem em vários lances. Mas na bola, rolando, a zaga foi muito bem. Cometeu um erro ali de posicionamento numa questão coletiva, né, no lance do pênalti, claro, mas é difícil, né, 90 minutos. Você tendo o Botafogo ali com mais domínio, mais controle do jogo, não sofrer, né? Sofreu ali num lance, mas, família, foi uma grande atuação. O Hugo Moura não fez postagem nenhuma, ele não tá usando tanta rede social, né? Mas quero aqui parabenizar Hugo Moura e Lucas Freitas. A gente critica tanto, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que nesse momento o Vasco sofreu 31 gols. Sempre tô dizendo aqui pra vocês, sim, a gente tem que olhar pra defesa, que tem que melhorar. A gente torce pro Cuesta, pro Robert Renan, que entrou muito bem também, por sinal, mas é o que a gente fala, né? O comando de ataque tem que ajudar. Ontem ajudou um pouco mais, né? Foi o Nuno dividindo, o Ryan dividindo, o Vasco sustentou melhor. E isso tem que ser, né, também pro Campeonato Brasileiro, família vascaína. Pumita, que até o momento que eu tô gravando aqui, ele não tinha feito nenhuma postagem, então eu fiz questão aqui de destacar essa da TNT Sports, né? Ele falando que eles têm ali a certeza que o Léo Jardim pelo menos pega um, e a ideia, né, é eles marcarem em todas as cobranças. Nem foi o que aconteceu. Léo Jardim acabou pegando do melhor batedor deles e a galera mais uma vez cravou, e o Pumita com muita frieza, assim como foi, né, contra o Atlético Paranaense lá, mais uma vez, quartas de final, o Pumita crava. E um detalhe muito importante, e eu acho que todo mundo pensa dessa forma, tô vendo vários comentários aqui, né, que o Pumita calou a boca de muita gente, e a galera fala, inclusive a minha, jogou muito também, né, principalmente defensivamente falando, sustentou demais. PH, nem se fala, claramente não estava a 100%, mas é muito bom jogador, né? É um dos melhores laterais do Brasil nesse momento. Tem até aqui, o Maicon comentou na postagem, né? E o Barros também botou, melhor lateral do mundo. É isso, Barros, concordo com você. Fez ali o feijão com arroz, marcou bem e poderia até
ter participado ali com uma assistência. Se o Felipe Coutinho, né, caprichasse um pouco mais, tirou demais, né, poderia ter feito ali o 2-1 com assistência, com uma bela jogada do PH. Então quero exaltar aqui o sistema defensivo do Vasco. E só para finalizar com essa postagem aqui, ó, que eu vi o Barros que postou, né, tá ali o Ryan, Verratti, Coutinho, Matheus França, né, mas também quero destacar aqui a boa atuação, nesse momento falar aqui da defesa, tá, família? Depois a gente pode pontuar aqui mais na frente, conversar sobre Coutinho, Verratti, né, Ryan, Nuno, mas eu estou destacando aqui nesse momento o sistema defensivo. Então quero também parabenizar aqui a partida do Matheus Carvalho, entrou bem, não sentiu a partida, né, lembrou ali o Matheus Carvalho de 2024, que pelo menos foi muito útil, né, diferente do que estava acontecendo esse ano. Então a gente ficou ali preocupado com a saída do Tietchan, porque o time cai um pouco, né, e é um outro ponto, tá, que a gente pode falar da questão de sofrer um pouco mais na partida, porque você acaba perdendo um jogador que tem mais dinâmica, que segura um pouco mais a bola e coloca um jogador que é mais marcador, né? Então o Vasco acabou também tendo esse fator aí, mas entrou bem, marcou, protegeu a entrada da área junto com o Barros, uma grande atuação do Matheus Carvalho. E o Barros, né, que tá aqui na foto, até falei sobre ele no nosso vídeo de pós-jogo e mais uma vez aqui eu vou exaltar. Inclusive, eu tava vendo até a seleção da rodada do Eugênio Leal, da ESPN, e do Vasco entrou Barros. Do Vasco, seleção da rodada, seleção das quartas, melhor dizendo. E o Barros entrou na seleção dele. Falei assim, perfeito. Esse cara teve a análise perfeita, porque o Barros talvez seja o ponto de equilíbrio desse time pro Vasco passar. A gente vai destacar aqui o Jair, que eu até tava esquecendo, cara, tem que falar do Jair. A gente vai destacar alguns jogadores, Léo Jardim, Nuno pelo gol, Jair que fez o gol na primeira partida, mas se tem um jogador pra gente exaltar nessa classificação do Barros, esse alguém, nessa classificação do Vasco, esse nome, Cauã Barros. Concorda? Porque foi o equilíbrio do time. Jogou muito bem na primeira partida e ontem, mais uma vez, o feijão com arroz. Né? Eu acho que ele fez um papel ali que acaba não aparecendo muito pro jogo, né? Não pegou tanto na bola, mas preenchendo espaço. O Vasco não deu tanta liberdade nesse setor aqui na entrada da área pro Botafogo finalizar, sempre conseguindo travar, sempre preenchendo espaço e também, né, muito por causa do Barros. Então o Barros, na minha opinião, você vai botar Léo Jardim pela defesa, o Coutinho aí por ter ajudado, o Nuno que fez o gol, mas se eu pudesse escolher um jogador pela classificação, eu acho que a gente tem que aqui exaltar o Barros. Porque voltou, né, do América Mineiro, um jogador da base, né, a gente, pô, não vai vir para ser titular, para compor elenco, mas é uma boa opção. Eu falei isso aqui e hoje não. Hoje não. Tá na boca do povo, tá na boca do vascaíno. O Barros é muito titular desse time. É ou não é, família vascaína? E aí, eu quero reagir aqui agora com vocês, os torcedores do Botafogo, que olha, você vai gostar demais. Olha só. Não dá pra perder pro Vasco. Vamos ser bem sinceros aqui? Aqui, olho no olho. Não dá pra perder pro Vasco, gente. Não dá. Então assim, já empatando o primeiro jogo aqui. Tá, beleza, foi na casa dos caras lá, mas não dá. É um time muito. Não é pouco, não. É muito fraco. Muito fraco. Hoje, menos de 2-0, eu nem comemoro, pô. Menos de 2-0 eu não comemoro. Não tem como. Não tem como. Certo, é isso. Mirando, concentrado, o árbitro autoriza na rede, Felipe Coutinho, ele bateu no alto. Que isso, goleiro? Não acredito, cara. Olha esse goleiro, cara. Olha esse goleiro, cara. Não é possível. Você tá maluco, cara? Vai na bola e espalma a bola, cara. Espalma a bola, cara. Vai, torcida. Reclama do John aí, pô. Reclama aí, sei. Volta, Fala John. sério, cara. O cara foi igual mão de borboleta, pô. Mão de alface. Meu Deus do céu, cara. Cobrança de falta de Felipe Coutinho, já chamava atenção. Isso não agora, Tá acontecendo isso não, né, cara? Não, calma. De que a cobrança seria Tem que ter tranquilidade. Coutinho mirou no alto, mirou no ângulo. Ah, beleza, você tá de brincadeira, cara. Olha essa bola, cara. Botafogo é o time do amor. Eu espero que tenha tocado mesmo. Nossa, cara. Como é que esse cara pode ser titular, cara? Ah, tocou, foi pênalti. Aleluia. Vamos, Alex Telles, vamos. Alex Telles, no centro do gol, Léo Jardim. Vamos, Alex Telles, vamos. Vamos, Alex Telles, ele bateu. Vamos, Alex, vamos. Pô, não é possível, cara, é o Vasco, gente. Não dá pra sofrer assim, não dá pra sofrer. É o Vasco. Cara, não tem como. Ele tá passando sufoco com o Vasco. Não é sufoco dele estar fazendo jogada, não. É que já era pra dar 2, 3, cara. É o Vasco. Capricha, Alex. Capricha. Disputa dos pênaltis. Capricha, Alex. Capricha.
Ah, eu não acredito. Essa tu bateu muito mal, Alex. Sério. Bateu mal nada, pode Vai jogar pra fora. Pega, né? Pega! Acabou. Pegou? Ah, A gente foi eliminado pelo Vasco. não é possível. A gente foi eliminado pelo Vasco. Não tô acreditando Eu não nisso. tô acreditando nisso, cara. Uma Copa do Brasil fácil. A gente foi eliminado pelo Vasco. O goleiro do Vasco pega pênalti. Pega o que eu quero ver. Pega aí, ó, do Alex Telles. Pega. Pega. Pega o que eu quero ver. Pega. Bateu mal, ué. O goleiro do Vasco pega pênalti. Pega o que eu quero ver. Pega aí, ó, do Alex Telles. Pega. Pega. Pega o que eu quero ver. Pega. Bateu mal, ué. Quem acha que ainda é hora de ter gratidão? Gratidão eu teria se tivesse hoje na semifinal da Copa do Brasil. Se tivesse jogado o que deveria em campo hoje, eu teria gratidão, irmão. Gratidão de Altex, gratidão, sei lá, quem que vocês querem que eu tenha gratidão. Mas hoje, eliminado em casa, pro Vasco, time que briga pra não cair pra Série B novamente, dá pra ter gratidão a nada. Dá pra ter raiva, é ódio. Dá pra ter realmente tudo de estressante possível pro torcedor botafoguense hoje, que vê o ano ir por água abaixo por pura incompetência, por distrato com a temporada. Aí no início, todo amarra, marrento. Ai, que a temporada começa em tal mês. Ai, a Recopa e a Supercopa não é nada. Título de pré-temporada, que não sei o que, torneio de verão. E agora? O que restou pra gente agora esse ano? O que restou pro atual campeão do Brasil e da América? Nada. Um brasileiro que vai ter que penar pra chegar, porque é a única coisa que resta. É inadmissível o descaso, o despreparo do Botafogo, o atual campeão das principais competições do ano. Realmente desprezível. Desprezível. Juro, gente. É muito irritante, cara. A gente sai daqui, a gente não consegue acreditar que saiu daquele melhor, faz parte do futebol, é isso, eu sei, mas pô, tem hora que não dá, irmão. Cair pra esse time, claramente, amplamente inferior, comemorou que foi pros pênaltis. Brincadeira, irmão. O Vasco não jogou, porra! O Vasco não jogou nada, nada. A atuação do Vasco foi, mais uma vez, muito ruim. Como o Fernando Diniz demora a mexer. Como o Fernando Diniz vê o jogo de um jeito que eu não consigo ver. A gente acaba o jogo com um quarto zagueiro jogando de zagueiro central improvisado. Acaba com um lateral direito na lateral esquerda, tendo um lateral esquerdo originário e tendo um zagueiro central pra jogar. Ah, o Felipe Coutinho tava cansado. Não pode tirar o Coutinho num jogo desse. O Coutinho tava jogando uma partida muito boa. Teve o lance 2 vezes pra decidir. Numa chapada de fora da área e num lance de fundo do Paulo Henrique. Tudo pra dar errado. E pra acabar ainda mais com a nossa saúde, parece que faz com requintes de crueldade. Ele bota o Robert Renan pra decidir o jogo. Eu vi a casa cair durante 90 minutos. A gente ia perder o jogo. O Botafogo foi muito melhor. O Botafogo amassou o Vasco. Os 10 minutos finais o Vasco deu um respiro. Nos 10 minutos finais o Vasco resolveu dizer, eu tô aqui. Eu me senti hoje torcendo pro Bangu, pro América, tomando sufoco 90 minutos. Sem incomodar. Sem fazer o goleiro do Botafogo sofrer, saber se os zagueiros do Botafogo entregam. Que história, que roteiro, que maravilhoso é o mata-mata. E aí, que postura teve o Vasco nos 2 jogos, né? No primeiro, acho que jogou melhor que o Botafogo. No segundo, resistiu taticamente aonde podia. Depois deu uma pane no primeiro tempo, mas no geral foi um time muito bem organizado defensivamente. E o Fernando Diniz é muito essa cena, é muito humano. Ele planeja certas coisas, assim. Ele pega o Robert Renan, que ficou marcado por um pênalti perdido, por uma decisão equivocada, ruim no Internacional. Aquilo atrapalhou, queimou a passagem do Robert Renan, que é talentosíssimo desde que surgiu. Ele é falado como um zagueiro que duraria muito tempo aí na elite do futebol brasileiro. A carreira do Robert Renan foi para outro lugar, ele tomou algumas decisões equivocadas e o Diniz banca ele no jogo, banca ele na última cobrança e ele faz o que ele sabe fazer. Com técnica ele mete o gol e bota o Vasco na semifinal para esse reencontro do Fernando Diniz com o Fluminense. Uma história que foi muito vitoriosa e feliz e que agora vai ser feliz para um lado e vai ser triste para o outro. E, cara, em decisões por pênalti, assim, os heróis não usam capa, eles usam luvas e o Léo Jardim tá lá. A gente citou na transmissão aqui que com ele no gol, o Vasco só perdeu uma decisão por pênalti. E continua assim. Mas sabe um personagem que eu queria muito ouvir hoje? Que eu acho que teve os seus erros, tomou uma decisão muito arriscada na carreira, porque ele era o melhor comentarista do Brasil, disparado, uma unanimidade, e o Pedrinho foi para um ambiente enrolado, hostil, passou por um processo difícil, que foi a questão da SAF que não deu certo, caiu no colo dele a gestão do clube como um todo. Eu acho que ele cometeu erros, cometeu como todos num cargo desses cometem. Sofreu ameaça, passou por coisas que, meu irmão, nenhum dirigente ou ninguém que trabalha com futebol merece passar, porque ninguém ali é criminoso.
E hoje ele deve estar, em parte, com a alma bastante lavada, né? Ele bancou o Diniz, que era um desejo muito grande, pessoal do Pedrinho. Ele é Vasco mais do que muita gente aí. Foi xingado por ex-companheiros. E tá aí. Há agora 4 jogos de um título gigantesco do clube. Pode não acontecer, o Vasco pode continuar na agonia da briga contra o rebaixamento, pode não ir pra final, pode ser eliminado, pode ir pra final e não ser campeão. Mas hoje, especificamente hoje, eu acho que o Pedrinho vai dormir muito, muito tranquilo, feliz e sabendo que assim, tu pode falar qualquer coisa do Pedrinho. Que ele é incompetente, que ele isso, que ele aquilo. Mas o Pedrinho é um cara muito sério. Ele não tá lá de sacanagem. E eu imagino o quanto doloroso deve ser pro Pedrinho passar pelas paradas que ele passou, ouvindo o que ele ouviu de torcedores do Vasco, ele sendo Vasco pra cá, que ele é. E ele indo para o Vasco com a missão de salvar. Isso é importante as pessoas lembrarem. A missão do Pedrinho foi uma missão de salvar o Vasco de uma empresa que se mostrou, assim, sendo muito cuidadoso. Sendo muito cuidadoso, uma empresa que se mostrou totalmente incapaz de tocar o futebol do Vasco. Entendeu? Totalmente. Esse é cuidadoso. Super cuidadoso. Podia falar coisa muito pior, porque tem coisa bem pior. Tem coisa bem pior. Os caras não tinham dinheiro em caixa. Então, assim, o Pedrinho foi um cara que chegou e é uma missão difícil, cara. Você tá pegando um barco afundando, você acha que é do dia pra noite? Não é, só que torcedor, futebol, paciência é um negócio que não existe no futebol, né? Tá aí, família, já coloquei aí, né, a opinião do Flávio Dias e também a visão do Formiga sobre essa classificação, como eu disse, sem polêmica, tá? Só realmente uma visão aqui, uma análise de bola. E em relação aos botafoguenses, é só rir, né, cara? É só rir. Botafogo tem um time melhor que o Vasco? Tem. Eu cito isso aqui o tempo todo, né? Até falo, né, fisicamente, opções e a defesa. Mas, poxa, não é nenhum absurdo, né, o Vasco passar. Sempre falei isso aqui e daí foi comprovado dentro de campo, o Vasco passou e está na semifinal. Enquanto isso, o Botafogo vai ficar no sofá. No sofá, né? A temporada acabou. E detalhe, olha só que situação, pode ficar de fora da Copa do Brasil do ano passado. Mas aí, família, eu vou pegar esse gancho para falar um pouco sobre isso. Que assim, não somente o Flávio Dias, tá? Tem essa visão aí, eu vi muito vascaíno falar que o Vasco foi covarde, que foi isso, foi aquilo. E aí, cara, a gente precisa entender, assim, o contexto de muita coisa na minha opinião. Eu acho que a gente tinha que, assim, acima de tudo, exaltar, sabe? Como eu estou exaltando aqui, sei, beleza, não tô aqui falando pra que todo mundo tenha que pensar da mesma forma que eu. Mas a partir do momento que você tenta colocar um parêntese, isso e aquilo, não, a gente sabe que tem que melhorar. A gente sabe que tem que jogar muito mais do que jogou pra ganhar do Fluminense pra ser campeão da Copa do Brasil. Mas, irmão, classificamos na casa dos caras, num gramado sintético, com todas essas adversidades. O time dos caras é melhor, tem mais opções, é mais físico, é mais intenso, e o Vasco passou. Eu falo aqui que o time do Vasco não é um time ruim, mas o Vasco ainda não tem time para chegar numa decisão, um jogo tenso, porque o Botafogo teve volume, o Botafogo finalizou 22 vezes, mais 8 foram no gol, né? E o Vasco finalizou 8, 9, 5. Né, foram no gol. E se você observar assim, o Vasco teve chance clara. O Botafogo teve, sei lá, teve uma. O Vasco teve com o Coutinho. O Vasco teve na cara ali com o Rayan, que poderia ter tomado a decisão melhor. E é isso, é um jogo de poucas oportunidades. O Vasco não tem esse time ainda e poucos no Brasil tem. Eu nem vou falar aqui o time que tem pra fazer isso, pra chegar na casa do adversário e se impor. Cara, é uma realidade que não cabe a gente ainda nesse momento. O Vasco é gigante, o clube é gigante, a torcida merece realmente esse time pra chegar na casa de qualquer time e se impor. E se impor. Mostrar realmente que é o Vasco. Mas não é assim, gente. Que realidade é essa? O Galo foi jogar, né, contra o Cruzeiro e não fez absolutamente nada. Perdeu o jogo de novo. Perdeu de 2-0. O Bahia veio jogar aqui com o Fluminense e não passou do meio campo. Não teve uma oportunidade. Estamos falando aqui do 4º colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Bahia. E não criou uma oportunidade. E se você parar pra pensar, que é muito mais igual. Você não acha, não, Fluminense e Bahia? Bahia é o 4º, o Fluminense também tá ali, 9º, 8º, sei lá. A diferença hoje de Vasco e Botafogo, ela é muito grande. A gente tá falando aqui de um time que o centroavante deles, o Botafogo pagou quase 100 milhões, que é o Arthur Cabral. 96 milhões. Então existe uma diferença pra gente ficar falando aqui. O Vasco jogou igual o Bangu. O Vasco jogou... que é isso, cara? Não. Sem polêmica, juro por Deus, família, sem polêmica. Até porque ele até se emocionou lá, chorou, ficou feliz com a classificação. Mas é isso, é o que a gente tem pra hoje. Claro que eu concordo com ele, que o Vasco poderia lidar melhor com essa pressão, ser um time que, né, tava se defendendo bem, mas ter saída, ter velocidade, né, ter uma outra dinâmica de jogo.
Isso poderia, né, de repente, até levar o Vasco a classificar no tempo normal. A gente não sabe, a gente não tem uma bola aqui de cristal. Mas, cara, eu olhando pro jogo ontem, claro, o Botafogo, como eu disse, o Botafogo é melhor que o Vasco. O Botafogo teria mais o controle do Vasco, mas foi um confronto muito equilibrado. O Vasco foi melhor no primeiro confronto e o Botafogo foi melhor no segundo, mas não essa coisa toda. O próprio Eric Faria também estava vendo a postagem dele que falou exatamente isso. Ah, o Botafogo foi melhor levemente. Não foi uma coisa assim, ó, como foi do Fluminense e Bahia. Mas o Vascaíno, sei lá, mano, alguns ficam tentando achar pelo em ovo que fala, não curte o momento, não é pra não jogar nada, sei o que, passando por sorte. Que isso, cara? É jogo difícil. O time dos caras tem mais investimento. É na casa deles. Gramado sintético. O Vasco jogou também contra o Fernando Diniz. Isso é uma realidade. O Vasco jogou contra a 12 e passou, gente. Teve até a oportunidade de ganhar a partida. Repito, Coutinho, Ryan. No final do jogo a gente estava mais próximo do gol do que o Botafogo. E aí eu vejo muita gente, isso, mas aqui, não sei o quê. Cara, é jogo a jogo. Esse jogo, o Vasco soube sofrer. O Vasco classificou. Agora, olhando pro Fluminense, é evidente. Tem que melhorar. Até porque me parece que os 2 jogos vão ser no Maracanã. Então a gente já sai perdendo aí. Ah, não, não, Maracanã não é do Vasco. Isso é uma questão de lógica. Fluminense faz 60, 50 jogos no Maracanã no ano. O Vasco faz o quê? 3? 4? Os caras estão muito mais adaptados ao ambiente, ao gramado. O Fluminense vai jogar as 2 partidas em casa. Então leva uma vantagem. Então a gente tem que melhorar muita coisa. Agora, ficar tentando achar alguma coisa na classificação de ontem, mano, eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Não entendendo tudo isso, o investimento, o Botafogo na casa deles, tem mais opções. Foi uma grande classificação. Não foi a melhor atuação. O Vasco não tem time. Vocês estão esquecendo disso. A grandeza do clube hoje não reflete dentro de campo. O Vasco não tem um time para se impor na casa do adversário. Vocês estão esquecendo o fator psicológico, que é uma pressão jogar uma decisão dessa. O Botafogo também sentiu. Não foi só o Vasco. Por isso que eu estou falando aqui. Eu não vi esse domínio todo. Teve mais volume, mas o Botafogo não criou diversas chances claras. Era muita bola aérea, era muito ataque em profundidade. Por esses pontos que eu estou colocando aqui. Então eu vou muito mais na linha ali do Formiga de exaltar a classificação, entendendo todo esse contexto. E claro, mais uma vez aqui, parabenizar, né, o presidente Pedrinho. Tem muito trabalho. Formiga foi perfeito. O Vasco pode não passar na semifinal, o Vasco pode chegar na final e não ser campeão, mas isso é parte do processo. Tô mostrando aqui pra vocês até uma postagem do GE, tá aqui, né? 2015, quartas, 16 oitavas, 17 terceira fase, 18 oitavas, 19 quarta fase, 20 quarta fase, 21 oitavas, 22 segunda fase, 23 segunda fase, 24 semifinal, 25 semifinal. Isso não passa alguma mensagem? Que alguma coisa séria tá acontecendo com o Vasco? Que tem alguém que tem carinho, que vai errar, que vai fazer merda, mas tem carinho, tem respeito pelo Vasco? Claro que tem, pô. Segundo ano consecutivo numa semifinal de Copa do Brasil. Agora, tem muito trabalho pela frente pra gente sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Muito trabalho. E aí, vai ser um debate aqui para um outro vídeo. Por quê? Porque eu entendo muita coisa que aconteceu ontem. Não tirar o Verratti, porque é o cara que ajuda na bola aérea e é batedor de pênalti. Foi lá e cravou o dele, né? A cobrança inicial, personalidade. Coisa que o Alex Telles perdeu, o Jardim pegou e o nosso foi lá e fez. E isso eu acho que deu muita moral pro Vasco seguir ali nas cobranças. Eu entendo sair o Coutinho e entrar o Matheus França, porque é da função, né, e não entrar o Andrés Gomes, que o Ryan também bate pênalti. Então tem todas essas nuances assim, que aí, né, você vai questionar o Diniz e ele vai vir com essas desculpas. Agora, no Campeonato Brasileiro é uma outra parada. É uma outra parada. Você não pode ficar insistindo com o Verratti cansado em campo. Você não pode ficar insistindo com alguns jogadores que estão andando em campo. Tu tem que botar o Andrés Gomes pra jogar. Tu tem que dar força pra esse time. Senão o Vasco vai ter muita dificuldade. O Vasco vai passar um sufoco desgramado nessa Série A. Por causa do seu treinador, que é um gênio com a bola, mas sem a bola. E nas leituras e nas modificações, meu Deus, é um dos piores do Brasil. Você pode ter certeza disso. É um dos piores do Brasil. É um dos piores. A leitura de jogo do Diniz ela é terrível, terrível. Ele assusta. Lembra contra o Sport? Ontem também. Mas aí eu vou até entender pelas circunstâncias, né? Penalidades e tudo mais. Beleza? Agora, não botar o Andrés Gomes pra jogar tá ficando assim, constrangedor. Porque são jogos que pedem um jogador de velocidade. O que o Botafogo fez ontem? Por exemplo, ali no decorrer do jogo, Arthur foi botando velocidade, foi botando gente pra correr. Futebol é isso, é intensidade, é velocidade, é atacar espaço. E o Diniz não faz isso, pô. É uma loucura. Fui.